7h46 agora? Pita. 7h46. Representantes do setor produtivo estão avaliando como positivo o primeiro ano do novo pedágio no Paraná. As concessões rodoviárias dos lotes 1 e 2 completaram um ano na última sexta, no dia 28 de fevereiro. Ao longo desse período, mais de 1.000 quilômetros de estradas passaram a ter serviços operacionais e obras emergenciais. A concessionária Via Araucária é responsável pelos trechos do lote 1, a EPR Litoral Pioneiro, o lote 2. A produção do Jornal da Manhã conversou com representantes do setor produtivo sobre esse primeiro ano de novo pedágio. A retomada das concessões tinha sido a principal reivindicação dos setores de transportes, agropecuária e também que tiveram prejuízos por conta das más condições aí das rodovias. Os representantes das entidades falaram que as duplicações e faixas extras nas estradas são obras muito aguardadas, mas destacam que o cronograma e serviços previstos estão sendo seguidos. O Sérgio Malucelli, que é o presidente da FETranspar e coordenador do G7, falou sobre esse assunto. Vamos conferir. Após um ano de concessão dos lotes 1 e 2, não há dúvida que percebemos que houveram melhoras, principalmente nos trechos atendidos pelas concessionárias, no que diz respeito ao atendimento operacional com guinchos, viaturas de resgate médicos, uma maior rapidez na recuperação de alguns incidentes, como deslizamentos e acidentes propriamente ditos. Também melhorou o pavimento. Não há dúvida que ainda está longe do ideal. Vamos sim continuar acompanhando o desenvolvimento dos contratos, acompanhando os contratos. Nós participamos das comissões juntamente com a ANTT, com as concessionárias, com o governo estadual, para sempre, a cada bimestre, termos reuniões de apresentação dos resultados. A Federação de Transporte estará presente, sim, em todas as reuniões da comissão tripartite. O Luiz Eliezer Ferreira, que é o técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, falou sobre as melhorias que já foram feitas pelas concessionárias. Vamos ouvir? Quem trafega pelos lotes já concedidos, já percebe essa mudança, principalmente em relação às benfeitorias nas rodovias, como pintura nova, trechos restaurados, arroçada, limpeza, iluminação. O serviço de resgate já está ativo, os pontos de apoio, aqueles chamados serviços de atendimento ao usuário, estão sendo construídos, estão ficando prontos. Então, nesse primeiro ano, a gente observa que tudo tem acontecido conforme o contrato firmado com a União, E seguimos atento, aqui na Federação, fiscalizando e acompanhando essas obras, para que a gente tenha aí no futuro um sistema de transporte muito mais eficiente, muito mais rápido e muito mais seguro. Ainda sobre o primeiro ano de pedágio no Paraná, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, falou sobre a importância da transparência nos contratos da nova concessão. E as pessoas percebem clareza nesse contrato. Claro que são os meses iniciais, mas mesmo em alguns pontos onde houve questionamento do Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, da imprensa, houve o cumprimento do contrato por parte da agência reguladora sendo questionada, liberação de cancela em dias onde a fila excedeu o limite de fila, e também um compromisso com o cronograma. Vejo que agora, a partir deste ano, já iniciam obras importantes, em cada lote, cerca de 80 quilômetros de obras acontecendo, onde se a concessionária não tiver um compromisso com o cronograma, ela tem inúmeras autuações, inclusive com perda de receita. A não cobrança de parte da tarifa está prevista já com obras acontecendo neste ano. Ou seja, os meses iniciais foram meses de recomposição, de serviços iniciais, mas já tem obras acontecendo nesse ano, diferente do passado. A gente não tinha clareza quando as obras aconteceriam, se aconteceriam, não havia essa clareza. Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque você tem não apenas a manutenção, como nos meses iniciais, mas principalmente a partir desse ano, eles têm um prazo entre esse ano e o ano que vem, da apresentação de resultados já de duplicações e obras que estão previstas ao longo dos próximos anos. Mas, ano a ano, você já tem a percepção já da clareza desses contratos. O Sérgio Santillan, que é o diretor-presidente da Via Araucária,
aquele trecho de rodovias que é da 277 sentido interior. A Via Araucária pega ali, por exemplo, aquela primeira praça em São Luís do Purunã. Ele analisou o primeiro ano de atuação do lote 1 com a concessionária. Vamos ouvir então essa análise e esse ponto de vista da concessionária. A avaliação do primeiro ano da Via Araucária considero altamente positiva. Primeiro, nós tínhamos um grande desafio, que era mudar a visão sobre como operavam as concessionárias de rodovia do passado. Isso talvez era o principal desafio, e nada mais que a mudança deveria ser através da transparência, no qual a Via Araucária sempre se prestou ao diálogo, informou a todos os veículos de comunicação o andamento de suas obras. Por outro lado, nós tínhamos que enfrentar uma infraestrutura um pouquinho degradada, uma vez que as concessionárias anteriores tinham encerrado seu contrato há mais de 2 anos, com um aumento de tráfego significativo, e as condições climáticas não favorecem muito para o serviço na pista. No entanto, assim, conseguimos completar hoje os trabalhos iniciais, digamos, com um número altamente significativo, seja ele em números de atendimento ao usuário. Estamos com muito mais de 20.000 atendimentos que foram realizados. Já na infraestrutura, lembrando que esse primeiro ano se denomina trabalhos iniciais. O que significa esses trabalhos iniciais? É uma recuperação funcional, emergencial, tentando elevar o patamar de segurança da rodovia. E assim foi que operamos, trabalhamos sobre a parte de pavimento. A produção do Jornal da Manhã Paraná também entrou em contato com a outra concessionária que está atuando aqui no estado, que é a EPR Litoral Pioneiro, aquela que pega a 277 no sentido litoral e também a municípios do Noroeste. E a concessionária disse que deve se pronunciar sobre o balanço do primeiro ano de atuação do lote 2 nos próximos dias. Pessoalmente, eu uso bastante as rodovias aqui do Paraná, tanto a trabalho quanto de forma pessoal, com viagens até o interior, até a região de Cascavel ou para reportagens no litoral do estado, e eu percebo que existe ainda uma grande dificuldade do motorista de ajustar aquela expectativa versus realidade. No período em que os editais foram lançados, falou-se muito sobre, primeiro, a recuperação completa das rodovias para depois o início da cobrança. Isso não aconteceu. A gente começou a pagar antes mesmo de ter rodovias em perfeitas condições de sinalização e de pavimento asfáltico de fato com uma boa trafegabilidade. O que acontece são muitos buracos ainda e trechos com aquele afundamento ali do asfalto. Outro ponto, foram citados, por exemplo, no período de edital, que a gente ia ter o Wi-Fi ao longo de todo o trecho, que a gente ia ter o Free Flow também estabelecido nas rodovias, e diretores de concessionárias vieram aqui no estúdio ao vivo e falaram que isso não estava previsto no contrato. Então, de fato, existiu uma diferença, uma distorção no que foi prometido do que o que estava nas letras miúdas da papelada toda que foi assinada. Acredito que nesse momento a gente pode olhar com otimismo para as coisas que estão funcionando sim. É importante ser justo nesse quesito. Os serviços de urgência e emergência, tanto de socorro quanto de resgate a veículos com problemas mecânicos, estão funcionando. E isso é muito importante dentro ali da conservação e da fluidez do trânsito das rodovias. Mas a gente ainda carece de melhorias nos investimentos relacionados tanto à manutenção, para que possamos ter uma expectativa também mais alinhada a grandes obras que vão acontecer. O pedágio no Paraná é um tema bastante caro, né, aos motoristas, Carlos Cobalt, que por isso a gente tem que ser otimista, mas também muito crítico sobre esse assunto, que é um compromisso muito forte do Jornal da Manhã Paraná desde o início. Por isso que me espanta muito esse ar de comemoração desse primeiro ano. Comemorar o quê? As empresas estão recebendo, nós estamos pagando pedágio. O que houve ali nesse primeiro ano foi um tapa-buraco, uma operação tapa-buraco, um tapa nas rodovias ali para você melhorar a trafegabilidade do pavimento, que estava deplorável, porque muitos anos sem um investimento pesado ali. Agora, isso aí, o que o Sérgio Malucelli falou, o representante da FAEP falou, comemorando, nós estamos pagando pedágio. Eles estão recebendo para fazer esse serviço. Não tem que comemorar nada, é plena execução do contrato. Agora, o que a gente tem que ficar de olho é nessa transparência da execução desse contrato. Porque, de fato, a questão do pedágio é uma chaga aberta, uma ferida aberta do paranaense, que viu ali uma aula de corrupção no antigo contrato. Você tinha obras previstas que foram sorrateiramente retiradas do contrato, e mesmo assim o valor subia. O motorista pagava por uma pista duplicada e a pista era simples. Então, o que a gente precisa é
acompanhar muito de perto a execução desse contrato, que está muito bem dividido. Esse primeiro ano, segundo ano, vai ser esse tapa ali na rodovia, para melhorar a condição dos motoristas irem e virem pelas nossas rodovias. A partir do terceiro, do quarto ano, aí sim, a depender do lote, né, começam as grandes obras, né, duplicações, trincheiras, viadutos, esses sim, obras de arte, como tecnicamente eles chamam. Agora, não se iluda, a cada entrega de uma obra grande dessa, vai aumentar o pedágio, porque alguém tem que custear. Então, nós não temos que comemorar o contrato. As empresas não estão fazendo nada além do que foram contratadas e vão ser muito bem remuneradas para isso. O Paraná veio de uma experiência aí totalmente traumática em relação às concessões, com casos de corrupção, obras que nós já pagamos e que acabaram não sendo feitas e que envolveram uma série de discussões envolvendo o campo policial e também jurídico. Então talvez essa tônica de comemoração venha como um alívio pelo modelo ter sim dado certo. A minha percepção é que esse modelo deu certo, porque existiam muitas dúvidas em relação a esse formato. É o básico você pagar o justo para circular numa rodovia que te devolva em obras? Sim, mas no Brasil a lógica parece que não funciona muitas vezes dessa forma. Então esse modelo, ele traz sim, de certa forma, uma alegria ali com o básico, né, para o setor produtivo, porque a gente já teve essa promessa em outras etapas, em outros momentos da história, em que essa entrega, ela simplesmente não veio, né, ficou ali uma situação, um gosto amargo, muito ruim, nós ficamos pagando um pedágio que pouco entregou, né, e levantou em torno de dúvidas sobre a sua administração. As estradas estão melhores, o tapa-buraco era o inicial mesmo, acordado, eu acredito que eu circulo também bastante, aqui na região de Curitiba, indo ao litoral, existem obras maiores que vão precisar de mais tempo, naturalmente vão custar mais caro, mas essa mesma lógica, por exemplo, que já foi implantada no comecinho da chegada do pedágio, de você pagar para depois receber, já foi equalizada. O setor produtivo criou um grupo para fazer acompanhamento, a segurança jurídica para os empresários, né? Que era outra questão muito delicada também. Você tinha um governo que tinha o tempo todo ali o questionamento em cima de contratos estabelecidos para os empresários. Então, os ajustes sempre vão ser necessários, né?